Desde criança, sempre fui muito esforçada, mas quando Larissa nasceu, as coisas mudaram. Meus pais eram muito rigorosos comigo, exigindo sucesso nos estudos e não aceitando erros. No entanto, com a chegada de Larissa, relaxaram as regras e começaram a mimá-la, enquanto eu continuava carregando muitas responsabilidades. Larissa se acostumou tanto a essa proteção que até tentava se envolver nas minhas coisas. Quando eu estava na universidade e ela no início do ensino médio, ela sempre se metia em problemas e recebia reclamações da escola. Se fosse eu, meus pais teriam sido muito duros, mas com Larissa só davam repreensões mais leves. Não entendia essa diferença de tratamento, sendo eu uma pessoa esforçada e trabalhadora. Larissa acabou sendo detida algumas vezes por roubos em grupo e minha família se culpou, dizendo que não puderam lhe dar boas oportunidades. Mesmo me formando na universidade com méritos, fui acusada de ser preguiçosa e sem sucesso. Quando consegui um emprego no banco com um bom salário, minha família parou de trabalhar e comecei a sustentá-los financeiramente. Esperava que isso me ganhasse sua aprovação. Enquanto isso, Larissa tentava esconder seu vício em álcool, sempre se metendo em problemas. Por pouco, ela conseguiu se formar no ensino médio, apesar dos meus esforços para ser uma boa irmã e guiá-la pelo caminho certo. Frequentemente discutíamos sobre ela parar de beber, no entanto, minha família me culpava por pressionar Larissa em vez de valorizar meus esforços para ajudar. Larissa pedia dinheiro sem que nossa família soubesse. Normalmente, eu teria dado, mas a quantia era grande demais para confiar nela, então contei à nossa família naquele dia. Enquanto conversávamos em casa, expressei minha raiva aos nossos pais por mimarem tanto minha irmã, dizendo que seu estado atual era culpa de sua criação. Insistiram que ela melhoraria com o tempo e que não tinha problemas tão graves. Enquanto discutíamos, Larissa disse que precisava do dinheiro para despesas médicas. Ficamos todos surpresos e preocupados com ela. Larissa disse que queria parar de beber e precisava de um transplante de rim. Inicialmente, não acreditei, pois era Larissa, que nunca fazia o certo e sempre mentia. No entanto, ao ver os relatórios médicos em sua mão, senti-me profundamente triste. Apesar de todos os conflitos, ela ainda era minha irmã e eu estava determinada a apoiá-la em seu tratamento. Sem informar minha família, fui a um hospital privado pensando que poderia encontrar um bom médico e conseguir um desconto. Mostrei ao médico os relatórios de minha irmã. No entanto, ele me informou que Larissa estava saudável e me senti decepcionada. Imaginava qualquer coisa dela, mas não que mentiria sobre algo. Quando voltei para casa, contei o que meu amigo médico me disse e Larissa me acusou de difamação, dizendo que estava à beira da morte e insistindo que eu deveria dar-lhe o dinheiro. Apesar de tentar explicar que ela provavelmente se meteria em problemas novamente ao pegar o dinheiro, meus pais não acreditaram em mim. Não podia entender o que mais precisava fazer para provar que ela estava mentindo. Meus pais estavam firmes na decisão de que eu deveria fornecer o dinheiro para o transplante ou sair de casa, porque, segundo eles, eu estava prejudicando a família ao inventar mentiras por inveja de Larissa. Mencionaram ter economias no banco e afirmaram que conseguiriam se virar sem mim. Fiquei furiosa ao perceber que eles me viam apenas como uma fonte de renda, como um banco. Peguei minhas coisas e deixei a casa. Sempre me disseram que nos amavam igualmente, mas mesmo com provas concretas em mãos, escolheram acreditar em Larissa, não em mim. Eu era a filha que os sustentava financeiramente, e minha irmã era quem os explorava. Fiquei fora de casa por alguns meses, indo do hotel para o trabalho e vice-versa. Um amigo na área financeira me informou que minha família hipotecou a casa. Uma vez que Larissa conseguisse o dinheiro, viriam à realidade. Mas seria tarde demais. Então, meu amigo médico, a quem levei os exames de Larissa, ligou e revelou que ela estava grávida. No início, não entendi, mas meu amigo explicou que, ao revisar os relatórios médicos da minha irmã, esperando que minha ajuda fizesse diferença,
Descobriu que alguns meses atrás ela tinha feito um exame de gravidez no hospital, o que estava evidente nos registros médicos. Foi então que eu entendi que Larissa havia planejado tudo isso para começar uma nova vida com o namorado e o bebê. Refletindo sobre esses assuntos no meu quarto de hotel, minha mãe ligou pedindo para eu voltar para casa. Sua voz estava chorosa e eles queriam conversar. Por um momento, temi que algo tivesse acontecido com Larissa ou alguém mais, então corri para casa. Minha mãe pediu desculpas chorando por ter perdido a confiança em mim, e meu pai expressou sua tristeza em silêncio. Apesar dos meus conflitos internos, foi reconfortante ver que minha família começava a entender e me ouvir. No entanto, eu diria que o principal problema era que Larissa não estava em casa. Perguntei o que havia acontecido e explicaram que haviam hipotecado a casa, dando o dinheiro acumulado à minha irmã para o tratamento. No entanto, quando foram ao hospital para uma consulta, descobriram que não havia registros de Larissa, o que significava que ela pegou o dinheiro e desapareceu. Agora estavam prestes a perder a casa, pois estavam enfrentando dificuldades financeiras. Minha mãe pediu desculpas chorando, e meu pai se desculpou por não me ouvir e agora estavam pedindo minha ajuda. Fiz o melhor que pude para evitar a execução da hipoteca, mesmo que minha situação financeira não fosse a melhor. Enquanto lidávamos com esses problemas, não tivemos notícias de Larissa. Não contei aos meus pais sobre sua gravidez porque não queria adicionar mais decepção à situação complicada deles. Dado que Larissa queria viver por conta própria, não sentia necessidade de persegui-la, repreendê-la ou colocá-la no caminho certo. A vida já ensina lições suficientes, e sem Larissa por perto, encontrei uma oportunidade de me aproximar mais da minha família. Já se passou um ano desde que minha irmã se foi. Durante esse tempo, minha família tem me tratado melhor. Sim, estou feliz que Larissa tenha ido embora, mas também sinto falta dela. Aqueles que me rotulavam como uma má irmã por não lidar com as ações de Larissa nunca disseram uma palavra, pois a intenção deles era apenas falar. Minha mãe prepara minhas comidas favoritas e meu pai se envolve em conversas profundas comigo. Por que seria errado querer que minha família me ame e me trate bem? Não tenho culpa da situação atual de Larissa. Sua dependência do álcool e o fato de ser minha irmã a levaram a esse ponto. Tenho trabalhado constantemente horas extras apenas para pagar a hipoteca da casa, voltando tarde do trabalho e saindo cedo pela manhã. Solicitei empréstimos, e minha situação financeira não era boa para um trabalhador comum. Estava em uma situação difícil. O banco pressionava por pagamentos, mas não queria sobrecarregar minha família com essa informação, já que eles tinham problemas suficientes com Larissa. Então, um dia, depois de terminar o trabalho mais cedo, voltei para casa. Havia muito tempo que eu não via bem o rosto dos meus pais. Uma noite, após o trabalho, durante o jantar em casa, minha mãe começou a falar sobre Larissa e meu pai ficou muito bravo, dizendo que ninguém deveria contatá-la. Quando minha mãe trouxe o assunto à tona, ela disse que eu era uma má filha. O clima à mesa ficou tenso. Eu disse que se nossa família não tivesse mimado tanto minha irmã, nada disso teria acontecido. Minha mãe começou a chorar e saiu da mesa. Meu pai me olhou e admitiu que eu estava certa, parecendo triste. Então, disse ao meu pai que eu também poderia me esforçar trabalhando sem parar todos os dias, só para salvar a casa. Em vez de agradecer, minha mãe dizia que eu era uma irmã ruim. Era tão injusto. Se sou eu a pessoa ruim, por que Larissa não volta? Fui para o meu quarto confiante de que minha mãe tinha ouvido o que eu disse. Não tinha mais nada a dizer e eles deveriam se sentir um pouco culpados. Sentia que a distância entre minha mãe e eu estava aumentando e quase não falávamos quando eu estava em casa. Em uma noite, minha mãe veio ao meu quarto e se desculpou, reconhecendo o esforço que eu fazia para salvar a casa. Ela disse que tinha percebido que eu estava trabalhando duro por nosso lar e me agradeceu. Isso é tudo. Eu me esforcei pela casa e tentei fazê-los felizes toda a minha vida com o dinheiro que ganhava.
Não tinha mais palavras, e a distância entre minha mãe e eu estava aumentando. Parei de falar com minha mãe quando estava em casa. De repente, minha mãe expressou o desejo de contatar Larissa, querendo que ela voltasse. É normal que uma mãe sinta isso, mas eu não queria que ela voltasse, porque sabia que mesmo se ela voltasse, continuaria sendo a mesma. Eu disse à minha mãe que não o fizesse e que meu pai ainda não havia perdoado Larissa. Avisei que meu pai também poderia ficar bravo com ela. A preocupação da minha mãe ainda era Larissa, mas minha preocupação era maior. O banco enviou um aviso de que se não pagássemos em um mês, teríamos que deixar a casa. Ainda estava esperando a aprovação do empréstimo e tinha pedido dinheiro emprestado a muitos amigos. Se o empréstimo fosse aprovado, poderíamos evitar o despejo. Ao sair do meu quarto, fui até a cozinha e encontrei meu pai sentado na sala. Perguntei-lhe por que não conseguia dormir e ele disse que simplesmente não conseguia. Então, compartilhei o aviso do banco com ele e asseguramos juntos, com a esperança de resolver o problema antes do despejo. 3 semanas depois, o banco aprovou um empréstimo com juros baixos e com o dinheiro que havia tomado emprestado de meus amigos, consegui pagar a hipoteca. A casa era nossa novamente, mas agora estávamos em uma situação financeira muito difícil porque uma grande parte dos meus rendimentos iria para o empréstimo e as dívidas. Na noite em que pagamos a hipoteca, tive uma discussão com minha mãe. Ela sugeriu que, agora que recuperamos a casa, poderíamos chamar Larissa. Estava prestes a perder a paciência e imediatamente disse a meu pai que, se ele não transferisse a casa para meu nome, iria embora e nunca mais voltaria. Minha mãe me acusou de ser egoísta, mas não me importei. Precisava me proteger. Quando Larissa voltasse, poderiam me ignorar novamente ou até me expulsar de casa. Meu pai concordou em fazer o que pedi e também estava chateado com minha mãe sobre o assunto da minha irmã. No dia seguinte, cuidamos da transferência e a casa passou para meu nome. Meu pai confiou em mim e finalmente me senti valorizada. Sempre quis isso na minha vida, que minhas ações fossem reconhecidas e finalmente consegui. Eu e meu pai nos separamos e fui trabalhar. Quando voltei do trabalho, minha mãe estava me esperando na sala. Ela me disse que confiava em mim e que eu poderia cuidar de tudo, mas também mencionou que Larissa não era como eu e tinha tendência a cometer erros. Por isso, sempre se preocupava tanto com ela. Era como se estivesse justificando o comportamento de Larissa causado por ela mesma. Eu disse à minha mãe que consideraria ligar para minha irmã. Minha mãe deixou a decisão em minhas mãos e agora estava dividida entre ligar para Larissa ou não. Depois de um tempo com medo, decidi fazer a ligação. Todos poderiam me lembrar como a irmã ruim de alguma forma. Mas, se ligasse, estaria cumprindo meu dever como irmã e, se Larissa não respondesse, ela continuaria sendo a irmã má. Então, liguei e por um tempo não houve resposta, apenas toques e mais toques. Não esperava que ela respondesse de qualquer forma e justo quando estava prestes a desligar, Larissa atendeu e do outro lado do telefone havia gritos e sons de um bebê chorando. Disse à minha irmã que nossa mãe queria que ela voltasse para casa e Larissa, chorando, expressou seu desejo de retornar e pediu desculpas por tudo. Quando perguntei o que estava acontecendo em sua casa, ela não respondeu e simplesmente desligou. Acredito que não pôde resolver as coisas e agora, com um bebê, estava um pouco perdida, talvez até arrependida. Então, fui até minha mãe e contei que havia ligado para Larissa e que ela queria voltar, expressando arrependimento por tudo. Minha mãe começou a chorar e disse que falaria com meu pai. Meu pai ficou bravo conosco por termos contatado Larissa e tivemos alguns dias de discussões. No entanto, meu pai disse que se Larissa voltasse para casa e pedisse desculpas, ele a perdoaria. Minha mãe e eu esperávamos pela minha irmã. Passei noites na sala esperando pelo toque da campainha, antecipando seu retorno. Embora soubesse o que ia acontecer, não conseguia evitar a ansiedade e o estresse. Eventualmente, o que estava esperando realmente aconteceu.
Larissa entrou pela porta à meia-noite, encharcada pela chuva. Além disso, me deparei com o que mais temia, ela estava com um bebê. Tinha trazido o bebê para casa. Os choros do bebê que ouvi pelo telefone se tornaram realidade aqui. Me consolei pensando que pertencia a outra pessoa, mas quando Larissa ficou parada na porta olhando para mim, nosso silêncio foi quebrado pela voz de meu pai, rapidamente fazendo um monte de perguntas. Logo de cara, eu me meti, falando pro meu pai que a Larissa não estava em condições de responder essas perguntas naquele momento. Dava para ver claramente que ela estava numa situação terrível e precisava pelo menos de um tempinho para descansar. Levei a Larissa para o quarto dela e foi uma noite longa e cansativa para todos nós. Eu esperava que, de alguma forma, tudo melhorasse depois que ela voltasse para casa. Estávamos preparando o café da manhã quando meus pais insistiram em ter uma conversa tranquila na sala de estar assim que terminássemos de comer. A Larissa logo se juntou a nós na cozinha e começou a tomar café. Durante o café, conversamos como se tudo estivesse normal, como se os dias difíceis nunca tivessem acontecido. Embora Larissa estivesse inicialmente calada, aos poucos ela começou a mostrar um pouco da sua alegria de sempre durante a refeição. Depois de terminar o café da manhã e irmos para a sala, Larissa quebrou o silêncio com uma expressão de arrependimento. Pedindo desculpas, eu a encorajei a nos contar tudo, enfatizando que, se não o fizesse, sua família poderia ter dificuldades para apoiá-la. Meu pai conteve sua raiva, e minha mãe até tentou esconder suas lágrimas. Larissa revelou que engravidou e decidiu não se livrar do bebê, depois que seu namorado Pedro a convenceu e planejou fugir juntos, enganando-nos no processo. Inicialmente, as coisas pareciam estar indo bem depois que eles fugiram, mas com o tempo Pedro ficou desempregado e se tornou alcoólatra devido a problemas financeiros. Larissa, sem escolha, teve que cuidar do bebê e da casa, mas o comportamento de Pedro só piorou e ele começou a abusar dela. Em um momento de raiva, não pude me conter e perguntei a Larissa por que nunca me ouviu, especialmente sobre a decisão de ter um bebê. Larissa inicialmente afirmou que não sabia da gravidez, mas depois me acusou, perguntando por que nunca disse nada quando sabia que ela estava grávida. Fiquei em silêncio e minha mãe, aparentemente preparada desde o dia anterior, retomou a culpa, culpando-me por absolutamente tudo. Meu pai, tomando o meu lado, segurou minha mão e me defendeu. Incapaz de suportar a situação, saí de casa naquele dia e decidi refletir sobre tudo no hotel onde estava hospedado antes. Depois de estar no hotel, meu pai pediu para eu voltar para casa para evitar que nossa família se desmoronasse completamente. Quando cheguei, nos sentamos para jantar e minha mãe e Larissa pareciam estar se divertindo como se nós não estivéssemos ali, tentando me fazer sentir mal. Não pude mais suportar seu egoísmo, então comecei uma discussão à mesa. Fiquei brava com minha mãe por consentir com Larissa e, embora tentasse me conter, fiquei irritado com a minha irmã por cometer um erro e depois me culpar. Eu sabia sobre sua gravidez, mas não era meu problema que ela parecesse tão tola para entender. Eu tinha meus próprios problemas para lidar. Quando Larissa tentou ir para o quarto, eu a segurei. Ela pediu desculpas e só queria culpar alguém pelos problemas em sua vida, já que não podia culpar minha mãe. Me tornei o alvo por causa do meu único erro. Minha mãe expressou silenciosamente sua tristeza e se desculpou, e eu não tinha palavras para ela. Antes de ir para meu quarto, disse que não as perdoaria, mas tentaria me comportar melhor e eles deveriam lembrar que a casa estava em meu nome. Então, se alguém não gostasse, estava livre para ir embora. Larissa ficou chocada enquanto meu pai tentava me apoiar, contando como o dinheiro foi obtido e como ele havia ajudado ela. Ela começou a chorar ao ouvir isso. Eu estava cansada das lágrimas de Larissa, então me virei para ela e disse que, se ela estivesse tão incomodada, ela mesma poderia ajudar com os pagamentos. Afinal, precisava devolver o dinheiro roubado. De qualquer forma, as coisas não voltariam ao normal só porque ela voltou.
Sinto pena do que ela passou, mas ela precisa assumir a responsabilidade por suas ações. Depois disso, fui para meu quarto. Não consegui dormir de jeito nenhum, com raiva e pensando no que havia acontecido, em sua opinião. Estou errada, minha mãe me critica constantemente e sempre apoia a Larissa. Acho que ela foi mimada demais. Se tivesse sido criada de outra forma, hoje não estaríamos enfrentando esses problemas com ela. Alguns dias se passaram e houve muito estresse aqui em casa. Mesmo em nosso único dia tranquilo, não foi muito pacífico. Além disso, quando estava no trabalho, Pedro apareceu na porta, assustando minha mãe e Larissa, e meu pai tinha ido ao hospital para uma consulta 1 hora antes. Saí rapidamente do trabalho e corri para casa. Encontrei Pedro insultando Larissa na frente da minha casa e gritei com ele, ameaçando machucá-lo se não fosse embora, especialmente porque estava invadindo. Essas palavras pareceram assustar Pedro, que ficou quieto e depois fugiu ao ouvir as sirenes da polícia. Depois de acalmar minha mãe e minha irmã Larissa, relatei o incidente à polícia. Assim, se Pedro tentasse algo de novo, iria para a prisão. Meu pai deve ter sido alertado por algum dos vizinhos e correu para casa. À noite, Larissa veio ao meu quarto e me mostrou seu telefone. Pedro estava enviando mensagens loucas e ligando sem parar. Eu disse a Larissa que conseguiríamos um novo número e, se Pedro nos abordasse, a polícia o prenderia. Minha irmã se sentiu um pouco aliviada e voltou para seu quarto para cuidar de Enzo, seu filho. Todo esse estresse não era bom para ela, que era mãe. No meio da noite, acordei com o som de vidro quebrando. Pedro havia arremessado uma pedra na janela e tentado entrar na casa. Meu pai e eu descemos e liguei imediatamente para a polícia. Meu pai estava com uma espingarda nas mãos, advertindo Pedro de que morreria se entrasse. Quando a polícia finalmente chegou, Pedro conseguiu fugir. Depois dessa noite, Larissa começou a nos tratar diferente, dizendo que seria melhor para todos se ela fosse com Pedro para não incomodar mais a família. Apesar de tentarmos impedi-la, ela saiu de casa. Não conseguia entender como foi tão fácil para ela partir. Em vez de tentar superar as coisas juntos como uma família, escolheu complicar a vida do bebê e simplesmente ir embora. Minha mãe voltou a ficar triste, meu pai nem se fala, e eu fiquei extremamente irritada com toda a situação. Logo depois que Larissa saiu, liguei para ela. Ela atendeu depois de um tempo, mas havia gritos e o bebê chorando ao fundo. Percebi que estava de volta à mesma situação quando percebi que, se isso continuasse, Enzo também poderia enfrentar violência. Ela defendeu Pedro e desligou. Não liguei novamente, mas sabia onde ela morava, pois ela nos disse. Realmente precisava resolver as coisas com minha irmã, então entrei no meu carro, liguei para a polícia e forneci seu endereço, mencionando abuso infantil e violência doméstica. Quando cheguei, a polícia já estava lá e haviam prendido Pedro. Larissa estava chorando com Enzo em seus braços. Com tudo que Pedro havia feito a ela e a nós, enfrentaria graves acusações. Então, convenci Larissa a fazer uma denúncia e nos livramos de Pedro dessa maneira. Embora minha irmã tenha voltado para casa hoje, ela estava apenas chorando. Meus pais estavam chocados e expliquei que Pedro havia agredido Larissa novamente. Mas desta vez, a polícia o pegou no ato e ele iria para a prisão. Minha mãe cuidava de Larissa e meu pai estava furioso com o que aconteceu. Eu também estava chateada. Disse a Larissa para não voltar, mas ela nunca me ouviu. Minha mãe, por outro lado, continuava mimando Larissa. Então eu disse a ela que se continuasse assim, encontraria sua filha morta. Depois fui para meu quarto. Admito que disse palavras duras, mas às vezes certas coisas precisam ser ditas, caso contrário pode ser tarde demais. Eles não podiam nem imaginar o quão preocupada eu estava ao ver minha irmã naquele estado. 2 anos se passaram, e Larissa estava se recuperando lentamente, começando a se reconstruir. Nossa família se tornou mais unida e Larissa decidiu se preparar para entrar na universidade.
Ela queria focar em sua educação, construir uma boa carreira e proporcionar uma boa vida para Enzo. Estudávamos juntas quando eu chegava do trabalho, às vezes saindo e passando tempo juntas como irmãs. Nessas ocasiões, todos sentiam que as coisas estavam melhorando. No entanto, ainda vivo com o impacto daquela noite e se eu tivesse chegado tarde, Pedro poderia ter tirado a vida de Larissa. Para garantir que Enzo não sofresse efeitos psicológicos, fizemos com que ele fosse acompanhado por um psicólogo infantil. Larissa também começou terapia psicológica enquanto se dedicava aos estudos. Ao final de 2 anos, ela estava estudando enfermagem na universidade. Descobrimos seu forte interesse pela saúde e ela cuidava do bem-estar de todos em casa. Enzo começou a frequentar a pré-escola, mostrando-se um menino inteligente e encantador. Durante os problemas de saúde de meu pai, um tumor foi encontrado em seu fígado e tivemos que visitar frequentemente o hospital para o tratamento. Minha mãe gosta de ficar em casa e participar das conversas. Se algo acontecesse à minha família, um dia consideraria deixar a casa para Larissa. Ela se desenvolveu para ser uma pessoa bastante inteligente, então é meu dever como irmã ajudá-la a ser uma boa mãe. Como família, passamos tempo jogando jogos à noite. Também recebi uma promoção no trabalho e, após alcançar um bom sucesso e passar por tempos desafiadores, fui promovida a gerente, já que o gerente anterior do banco onde trabalhava estava sendo transferido para outro lugar. Meu pai estava orgulhoso de mim, e isso foi o presente mais bonito que recebi na vida. Nos últimos meses, tenho estado em um relacionamento com Tiago. Tiago trabalha na clínica psicológica de Larissa e estamos considerando nos casar. A sentença de Pedro foi estendida por causar problemas na prisão, o que nos tranquiliza. Os advogados também dizem que ele não sairá facilmente da prisão desta vez. Larissa estava um pouco relutante em se aproximar de homens, e apesar do tratamento e da recuperação de algum trauma, teve um impacto significativo nela. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da faxineira que teve sua honestidade testada pelo seu chefe e o surpreendeu com o resultado do teste, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!